Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Antes de mais, peço-vos para partilharem este programa nas vossas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Messenger, em todas as redes sociais. Porque só assim darão o eco que este programa necessita para exercer a sua função de sensibilizar, de esclarecer. Vamos falar hoje de dois temas importantíssimos. Um que está a ser falado até à exaustão, que é o tema do Covid-19, e outro que está a ser escondido até à exaustão, que é o tema da fome. Parece que o tema da fome não é falado, não é só agora. Também anteriormente a esta pandemia era muito pouco falado, mas agora é pura e simplesmente escondido. Mas convém alertar as consciências para o problema que é a fome no mundo. Neste momento, 520 milhões de pessoas vivem com fome no mundo. Cerca de 113 milhões de pessoas vivem com muita fome no mundo. Cerca de 8 mil pessoas morrem por dia no mundo devido à fome. E se o coronavírus é difícil de combater, a fome é muito fácil de combater. Para o coronavírus não existe antídoto, mas existe antídoto para a fome. Esse antídoto é apenas uma coisa muito simples e que os países ricos têm em abundância. Mas até que os países pobres também têm. Simplesmente a riqueza está tão mal distribuída que só uma minoria é que tem acesso ao privilégio do bom alimento, do alimento de qualidade, ou do alimento pura e simplesmente, enquanto a esmagadora maioria vive na fome. Reparem, nós temos cerca de 8 mil pessoas a morrerem pelo vírus do coronavírus no mundo neste momento, por dia. Provavelmente nem tanto, mas cerca de 8 mil pessoas. Mas também temos 8 mil pessoas, para mais, não para menos, a morrer de fome por dia. Porquê é que se fala tanto do coronavírus e não se fala da fome? A razão é essencial. É que o coronavírus atinge também os mais poderosos, aqueles que têm dinheiro, e não escolhe o dinheiro, não escolhe o saber, não escolhe o poder. Até o primeiro-ministro de Inglaterra foi internado, foi hospitalizado por causa do coronavírus. Ele, que tanta arrogância mostrou quanto à difusão dessa pandemia. Mas quem sofre de fome são os desgraçados refugiados de guerra, das guerras que o Ocidente causou no Iraque, no Afeganistão, na Síria. Aí estão os refugiados da fome. Aí estão condenados da fome. Aqueles que as guerras intestinas, por causa, no fundo, do poder, do dinheiro, causados também em grande parte pelas potências ocidentais com o auxílio dos seus títulos locais, como sucede no Sudão do Sul, na Eritreia, na Somália, na República Democrática do Congo e em tantos países africanos onde existem guerras civis, sobretudo por causa
do dinheiro, da riqueza, que é acumulada, sobretudo, pelas grandes companhias ocidentais, nomeadamente as companhias americanas, belgas, francesas, inglesas, que em países até ricos como o Congo, o antigo Congo belga, a República chamada República Democrática do Congo, que é um país riquíssimo, um dos maiores países riquíssimos do mundo, e onde a grande maioria da população sofre de miséria e muita população sofre de fome. Precisamente porque os países ocidentais são os extratores da riqueza nesses países e têm os seus títulos que também acumulam riqueza e com quem as grandes companhias ocidentais partilham o saque e que são o grande agente da fome nesse chamado terceiro mundo. A fome existe sobretudo pela desigualdade e essa desigualdade tem, de um lado, a miséria, do outro lado, tem o desperdício incrível nos países do chamado primeiro mundo. Note-se que cerca de 1/3 dos alimentos dos países do primeiro mundo são desperdiçados. Por outro lado, o lixo pornográfico de tantos e tantos no primeiro mundo é também algo que tem como contraponto o sofrimento, a miséria, a doença, a fome e a morte dos países ditos subdesenvolvidos. Os principais agentes a nível mundial desta pornografia são, não podemos deixar de acentuar, dois: os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita. Os Estados Unidos da América são, neste momento, o grande causador da fome e da miséria a nível mundial, acompanhados pela Arábia Saudita, que, no fundo, sustenta a nível internacional toda a política de concentração de riqueza, de ostentação que existe nos Estados Unidos da América. No fundo, quem tem mandado nos Estados Unidos da América é Wall Street, que representa a grande finança. Já não representa a grande indústria. Já não representa a indústria de uma maneira geral. As pequenas, médias empresas. Representa, sobretudo, os interesses financeiros. E a prova disso é que um país que se orgulha de ser a primeira potência económica mundial, que na realidade já não é, mas esse país, que é os Estados Unidos da América, de Trump, esses países não têm capacidade para fabricar máscaras, não têm capacidade neste momento para fabricar reagentes para testar o vírus, não têm a capacidade de, a curto prazo, criar uma vacina para o coronavírus. Sobretudo não têm a curto prazo de fabricarem ventiladores para socorrer aqueles que estão em dificuldade. E pior ainda, não têm capacidade para enterrar os seus mortos. Esta é a realidade desse país que Trump disse que iria tornar grande e que neste momento nós vemos completamente as fraquezas. Ao seu lado, nós temos a Arábia Saudita, a Arábia Saudita do petróleo. Uma Arábia Saudita que tem vivido exclusivamente do petróleo, mas que agora está entalada por causa da guerra do petróleo que lhe moveu a Rússia. Ela começou a guerra do petróleo e a Rússia continuou e neste momento está a arrasar a Arábia Saudita. Mohammed bin Salman, o senhor todo-poderoso, criminoso da Arábia Saudita, tinha feito um orçamento para este ano com base
num preço do petróleo a 65 euros o barril, e ele está neste momento a 25 euros o barril. Neste momento, a Arábia Saudita, a única coisa que pode fazer é aumentar a extração de petróleo, até vender reservas de petróleo, mas aumenta tanto a extração do petróleo que já tem praticamente dificuldades em armazenar tanto petróleo que extrai, mas não consegue escoar devido à crise mundial. O príncipe governante da Arábia Saudita, ele não só matou o seu adversário Jamal Khashoggi, como nós sabemos, um jornalista que o criticava publicamente, mas também, ainda recentemente, mandou para a prisão os seus 2 irmãos, 2 príncipes, que poderiam pôr em causa o seu governo. Certamente que estes príncipes, a família deles, não estará assim parada para derrotar, para depor MBS. Os sonhos megalómanos de Mohammed bin Salman, o MBS, que estão concretizados ou que se começaram a iniciar na construção de uma enorme cidade que deveria albergar cerca de 1 milhão de habitantes, uma cidade nova que deveria substituir as cidades do Dubai e do Kuwait e todas estas cidades quase futuristas que os países produtores do petróleo estão ou criaram desde já. Uma cidade denominada Neom, junto ao Mar Vermelho, ali próximo da cidade de Suez. Essa construção dessa cidade teve de ser interrompida porque o orçamento da Arábia Saudita não o permite. Provavelmente aquilo que vai suceder é que essa cidade será mais um muro de ruínas no deserto do que o sonho megalómano de Mohammed bin Salman. E, entretanto, esses senhores que desperdiçam o dinheiro em finança de casino, em jogos de poder, em jogos de ostentação, esses senhores não percebem que estão completamente derrotados pela China, que no fundo soma e segue. A China está a construir à volta do mundo aquilo que ela chama Belt and Road, cintura e estrada. No fundo é uma tentativa de criar uma nova rota da seda, ou novas rotas da seda. Várias rotas da seda. Uma delas, de caminho de ferro, que neste momento está a ir até ao Cazaquistão, onde a China está a construir um grande porto seco, o maior porto seco do mundo, para transportar as suas mercadorias por caminho de ferro para a Europa de Leste. Mas também o projeto é para levar essas mercadorias por caminho de ferro até a Alemanha. Mas para além dessa via, existe outra via marítima para levar as mercadorias da China até à Itália, passando pelo Estreito de Malaca, pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez, e depois indo até a Itália, aos portos de Trieste, Veneza e Ravenna. Aí serão escoadas mercadorias chinesas. A China está a levar a cabo um projeto de escoamento das suas mercadorias por todo o mundo. A China, neste momento, é a fábrica do mundo. A Europa e os Estados Unidos, dominados pela finança, dominados pelos bancos, resolveram
abdicar da produção, resolveram abdicar da riqueza palpável que está na produção industrial e na produção agrícola. E, jogando completamente na finança, viram-se agora, como nós vemos a Europa, incapaz de se socorrer a ela própria e ter de recorrer à China para aquilo que é elementar, para as máscaras, para as luvas, para os fatos de proteção, para os ventiladores. A China está a triunfar em todos os campos. E mais, a China está, neste momento, a ser o refúgio dos grandes investidores internacionais que estão a deslocar-se dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Já ninguém investe no dólar, já ninguém investe no petróleo e os grandes investidores estão-se a dirigir para a compra de dívida chinesa. Pela primeira vez, a China emitiu no estrangeiro dívida pública em yuans com uma taxa de juro de cerca de 3%. Uma taxa de juro atrativa para os investidores americanos e europeus. Repare-se que tudo isso, a ligação entre a finança e a indústria, esse equilíbrio, esse jogo conjugado da China, vai acabar por ser a cintura que envolverá o mundo e está a dominar o mundo. Temos medo do que aí vem. Como dizia Virgílio na Eneida, eu temo os gregos mesmo quando eles nos dão presentes. E eu não posso deixar de dizer que temo os chineses mesmo quando eles nos dão presentes. Porque da China não vêm só coisas boas que nós usamos, o telemóvel que eu uso, o computador que eu uso eventualmente, muito vestuário e calçado baratos, mas vem sobretudo aquilo que é terrível para a humanidade. Vem sobretudo aquilo que é o domínio, o controle da humanidade através de meios sofisticados ou não tão sofisticados como isso, através de simples câmaras de vigilância que vigiam todas as cidades chinesas, todos os lugares da China, através de aplicações nos telemóveis que vigiam tudo na vida das pessoas. A China, que progrediu imenso, que é completamente irreconhecível para aquilo que era há 40 anos, a China também sofisticou a repressão. A repressão já não é aquela que era nos tempos de Mao Tse-tung e do comunismo puro e duro, é uma repressão escondida, suave, e que leva as pessoas a abdicarem da sua liberdade em proveito do seu bem-estar e da sua segurança. Mas a liberdade não tem preço e temos de lutar por essa liberdade, mesmo que ela nos custe a nossa segurança. E com isto termino, despedindo-me de vós. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais, pedindo-vos mais uma vez que divulguem, que partilhem este vídeo. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.